Graça e paz. O salmista no Salmo 19, ele vai dizer que Deus deu dois grandes presentes à humanidade. Estamos falando da revelação geral de Deus na natureza e estamos falando da revelação especial de Deus nas Escrituras. Revelação geral de Deus na natureza, o salmista diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E a revelação especial de Deus nas Escrituras, o salmista vai chamar de preceitos, de mandamentos, de lei. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A criação, ou o firmamento, como o salmista prefere chamar, ele surge como uma metáfora. A metáfora que atesta a bondade de Deus para conosco. Mas o salmista também vai mencionar o paradoxo do discurso silencioso do Criador, dizendo que ele pôs uma tenda para o sol. Isso mesmo, veja o que está aqui. Verso 2, um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir as suas palavras, e até os confins do mundo. Aí pôs o Senhor uma tenda para o sol. Ele pôs uma tenda para o sol. Isso traz para nós a ideia de que na natureza existe um ciclo de existência. E o ciclo da existência pressupõe que chega um momento em que o sol vai para a sua tenda. Aí então vem a noite. Mas também há momentos em que o céu fica encoberto, como o de hoje. A vida fica com pouca luz. E neste momento devemos crer que o sol está por detrás das nuvens e ele voltará a brilhar. No entanto, diante das tragédias, sejam elas coletivas, como o terremoto que aconteceu há poucos dias na Turquia e na Síria, ou individuais, como por exemplo uma doença devastadora, um diagnóstico terrível, é comum que grande parte ou boa parte de nós tenhamos muitas perguntas difíceis. Também é comum que boa parte de nós recebam diferentes respostas. Mas a vida é complexa demais para ser compreendida com frases feitas, sejam elas da filosofia, sejam elas da ciência. E o Salmo 19 quer nos ajudar a pensar nessa realidade, trazendo princípios reguladores da vida, que aqui eu quero pensar apenas 3. Primeiro, Deus fixou as leis que põem em ordem o mundo, a criação. Deus sustenta a sua criação através das leis da natureza. Também é por meio das leis, dos mandamentos, das escrituras, da sua palavra, que Deus nos fala. Quando quebramos as leis, sejam elas da criação, sejam elas da nossa vida, nós pagamos um preço. E aqui tem um princípio também. O princípio é que nós não podemos desejar a liberdade e recusar o risco. Sim, Deus é soberano, mas Ele respeita até mesmo as nossas escolhas erradas, aquelas que nós fazemos de maneira impensada. E o segundo princípio é que Deus é um Pai amoroso que intervém na história, ou na nossa história. Mas nós não devemos esperar que aquele que lega leis corra todas as vezes que nós o desobedecemos para interferir nas consequências. É preciso lembrar aqui que as nossas decisões geram consequências. E o terceiro princípio é que Deus estabelece leis que são imutáveis para a nossa própria
harmonia, ou para a harmonia da sua criação, a harmonia do universo. E o mesmo acontece em relação à nossa vida. Veja o verso 14, o que nos diz. O verso 14 diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Se nós queremos uma vida equilibrada, nós precisamos nos colocar na presença de Deus. E a notícia de uma tragédia, de um acidente, com vítimas próximas ou distantes de nós, é sempre um convite à humildade. Veja o que diz o verso 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E aqui eu quero concluir, amados, porque a vida nos reserva momentos de pouca luz. Também, não só momentos de sol, porque há momentos em que o sol se recolhe para a tenda, o ciclo da vida. Então, independente dos dissabores, eu quero lembrar aqui as palavras do reverendo Rafael Cutilac Jimenez, que certa feita citou um pensamento de Alan Sachs, que disse: a morte é mais universal do que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Por quê? Hoje eu quero trazer uma boa notícia. A boa notícia é que existe uma única pessoa que pode nos dar a possibilidade de vivermos verdadeiramente. E essa pessoa nos disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham em plenitude. Ele te ama. E o meu convite aqui é: confie nele. O nome dele é Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fica na graça do Senhor Jesus Cristo. Grande abraço e até mais.